Agora sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro para estudo da Fundação Carlos Chagas. Eu sou a professora Cláudia Kozlovski, auditora fiscal da Receita Federal e professora de língua portuguesa desde 2002 para o concurso público. E aí nós vamos estudar juntos como a banca Fundação Carlos Chagas aborda certos assuntos. O FCC 100, que muitos de vocês já têm, já participam, já estudaram, tem gente que já gabaritou, já maratonou no fim de semana, já esgotou as questões do FCC 100, mais de 100 questões comentadas item por item, saber por que que aquilo está certo e por que que o outro está errado, com a aplicação da teoria. Aqui a gente vai fazer um estudo dirigido para assunto, tá? Então, primeiro, o primeiro encontro, que é esse, a gente vai falar sobre um assunto que cai muito nas provas da Fundação Carlos Chagas, que é transposição de vozes verbais. Vocês receberam um material que está, obviamente, com algumas lacunas, que é para você acompanhar aqui na nossa aula, na nossa videoaula, e seguindo o raciocínio para entender. E eu garanto a vocês que depois dessa aula, se você for a qualquer banco de questões e baixar vozes verbais, estudar, aplicar o que você vai entender aqui de transposição, você não erra mais transposição de vozes verbais. Isso eu posso garantir para vocês. Por quê? Porque você vai entender a mecânica que é aplicada no raciocínio da transposição. Então, vamos começar olhando aí o nosso material. Bem, transposições de vozes verbais. O que que significa isso? A gente vai falar sobre vozes. Para começar, antes de falar sobre vozes verbais, eu vou voltar um pouquinho para você entender o que que é o verbo e o que são as vozes verbais. Na classe de palavras, nós temos várias categorias, que são palavras que indicam coisas, que indicam qualidade, estado, que indicam ações. Então, essas são as palavras, elas são categorizadas. E eu adoro começar qualquer estudo que trabalha com esse tipo de assunto, que nada mais é do que uma sintaxe, em que você vai entender como funciona a transposição de uma voz verbal. Mas para isso você tem que entender o que é um verbo. E o verbo é uma categoria de palavras. Então, eu sempre uso como exemplo o João, para você entender o que é a palavra e o que é a função sintática da palavra. Entendimento de função sintática é o primeiro ponto de qualquer estudo de língua portuguesa, tá? Bom, o que é o João da minha técnica de você entender a diferença de classe gramatical para função sintática? João é a pessoa, é o João. Ele vai ser João em qualquer lugar. Ele vai ser João em casa, ele vai ser João na escola, ele vai ser João no prédio, no trabalho. É o João. Essa é a palavra, tá? Então aquela palavra é um substantivo, ele pertence à categoria dos substantivos. Então é o João. Você percebe que o João, ele não deixa de ser João de acordo com o lugar em que ele está. Só que ele vai ocupar uma função social de acordo com o ambiente em que ele se encontra. Então, por exemplo, no prédio ele é o vizinho, ele é o síndico. Nas relações familiares ele é o sogro, ele é o pai, ele é o filho, ele é o cunhado. No trabalho ele é o chefe, ele é o colega. Então, a função do João vai mudar de acordo com a posição que ele ocupa. E aí, entendendo isso, fazendo essa analogia para a palavra, você tem a palavra e a palavra é classificada. Então, nós temos as palavras que são variáveis, se flexionam, e as palavras que são invariáveis. Todo esse estudo nós fazemos quando estudamos morfossintaxe, que é o aspecto morfológico, ou seja, a forma da palavra, nós estudamos a classe da palavra, o processo de formação, a composição. E aí nós também estudamos o quê? O papel dessa palavra em relação aos outros elementos da oração. E isso é sintaxe. Então, aspecto morfossintático, parece difícil, mas não é. É a morfologia, que é a palavra, o João, em relação aos elementos do texto, que é a sintaxe, ou seja, a função do João na sociedade. Então, essa analogia facilita muito você entender que a palavra, por exemplo, um advérbio, que é a palavra, que é o João, o advérbio, ele vai exercer uma função sintática, por exemplo, de adjunto adverbial. Aí a gente vai falar sobre o verbo.
sobre um aspecto do verbo na aula de hoje. O verbo é uma palavra variável, ele se flexiona. Ele se flexiona em número, primeira, segunda, em singular e plural, em pessoa, primeira, segunda e terceira, em tempo, presente, passado, futuro, em aspecto, quando nós temos, por exemplo, um auxiliar que está indicando um valor para aquele verbo principal, então ele tem um aspecto, e também o verbo se flexiona em voz. E é aí que a gente estuda a matéria de hoje. As vozes verbais, elas indicam a relação entre o sujeito e a ação praticada pelo verbo. Então, qual é a relação ali entre sujeito e o verbo? Isso é a voz verbal. Então, existem algumas vozes verbais. Vamos lá. Na voz ativa, ativa, então o sujeito pratica a ação. Então, a ação se origina do sujeito. João fez mais pontos na partida. Então, João, que é o sujeito, ele pratica aquela ação verbal. Então, a ação de fazer provém de João. Então, ele age. Por isso que eu falo que é a voz ativa, tá? Agora, a voz passiva é aquela em que o sujeito, ele já não está mais agindo, ele está recebendo, ele está sofrendo a ação verbal. Então, eu tenho o que nós conhecemos como um sujeito paciente, é o sujeito que recebe a ação verbal. E a voz passiva, nesse caso, pode ser analítica. E aí eu falo para você, o que que é uma análise? Vou fazer uma análise do caso. Eu vou olhar os aspectos, eu vou ponderar, eu vou contrapor, eu vou comparar, eu vou fazer uma coisa grande, eu vou fazer uma análise, né? Então, a analítica é aquilo grande. Então, na voz passiva analítica, ela é grande. Eu tenho uma locução verbal, eu tenho o agente da passiva, que é o termo que efetivamente pratica aquela ação verbal. Então, eu tenho aí muitos elementos compondo uma voz passiva analítica. E aqui, o exemplo. Pode haver o agente da passiva, termo que efetivamente pratica a ação. Então, na voz passiva analítica, pode haver o agente da passiva ou não, tá? Exemplo, a tese foi defendida brilhantemente pelo advogado. Quem foi que praticou a ação verbal? A ação verbal de defender, que eu vou olhar para o verbo principal, defender. Quem foi que defendeu? Foi o advogado. Então é por isso que ele é o agente. Por isso que o nome é agente da passiva, porque ele efetivamente é o termo que praticou aquela ação verbal. Agora, é aquela ação de defender, o que que ele defendeu? Ele defendeu a tese. Então, entender essas relações sintáticas é muito importante para você poder entender a transposição da voz verbal. Então, a tese, que é o sujeito, ela não agiu, ela não fez nada, ela sofreu uma ação verbal. Então, é um sujeito paciente, por isso que eu estou diante de uma voz passiva. E a voz passiva, ela é uma voz passiva analítica, porque eu tenho uma locução verbal, em que um dos verbos, o verbo auxiliar de voz passiva é o verbo ser ou estar, normalmente é o verbo ser, acompanhado de um verbo no particípio. Então, aquele verbo do particípio é o verbo que indica efetivamente a ação que foi praticada. E o verbo auxiliar acompanha esse verbo principal, tá? Então, aqui eu tenho a voz passiva analítica. E também existe a voz passiva sintética, ou também chamada de a voz passiva pronominal. Por quê? Porque eu agora, olha só, vou fazer uma síntese do filme do Michael Jackson. Vou fazer uma síntese. Vou fazer o quê? Um resumo. Então, quando eu faço uma síntese, é o contrário de uma análise. Análise é grande. Síntese é resumo. Então, uma voz passiva sintética, ela vai ser necessariamente, entre aspas, menor do que a voz passiva analítica. Por quê? Porque agora o verbo ser auxiliar já não existe mais. Eu não tenho mais necessariamente uma locução verbal. Eu tenho um verbo principal. E eu tenho aí a figura do pronome apassivador, que é o termo que indica que isso é uma construção de voz passiva. É o pronome ser, que é chamado de pronome apassivador. E o agente da passiva, em regra, não vai mais existir. Então, você percebe que eu estou enxugando, eu estou diminuindo o tamanho dessa voz. A voz passiva analítica é grande, tem locução, tem agente da passiva, tem um monte de coisa. A voz passiva sintética já dá,
resumido. Então, eu vou diminuir a quantidade de elementos que compõem essa oração. E aí, o sujeito continua sendo um sujeito paciente, ele sofre a ação verbal, só que agora eu não digo quem foi que praticou essa ação verbal. Então, o foco recai em quem? No próprio sujeito e na ação que foi praticada contra ele. Então, alugam-se casas. As casas são alugadas. Então, eu tenho aí uma voz passiva sintética e esse pronome é um pronome apassivador. É o segundo tipo de voz. Terceiro tipo de voz vai ser a voz reflexiva. Voz reflexiva, aí em relação ao sujeito e à ação, a relação entre o sujeito e a ação, eu tenho a figura da pessoa praticar e sofrer ao mesmo tempo. Então, por isso que o nome é reflexivo. O que que é um reflexo? Quando você vai no espelho, você olha o seu reflexo. Ou seja, você está olhando e está sendo visto. Porque a ação está reflexiva. É a mesma coisa. O sujeito pratica e sofre ao mesmo tempo. Então, aqui, o sujeito é agente e paciente ao mesmo tempo. Exemplo: as meninas se vestiram rapidamente. Então, elas se vestiram, elas próprias vestiram a elas mesmas. Então, essa ideia reflexiva é porque ela pratica e sofre a ação verbal, tá? E por fim, o que alguns autores botam de categoria à parte e outros colocam dentro da voz reflexiva é a voz recíproca. A ação é praticada por mais de uma pessoa necessariamente, uma contra a outra. O que é recíproco? Quando você tem um amor recíproco, é porque você ama e você é amado. Então, eu amo aquela pessoa e aquela pessoa me ama. Necessariamente, tenho mais de um elemento praticando a ação, eu e o outro, porque eu pratico em relação a ele e ele pratica em relação a mim. Por isso que é recíproco. Por isso que alguns autores não gostam de categorizar isso como reflexivo, porque na verdade é um contra o outro e não você com você mesmo, né? Então, alguns autores consideram a voz recíproca um tipo de voz reflexiva. As meninas agrediram-se em sala de aula, umas contra as outras. Então, aqui eu tenho uma ação que é praticada por mais de uma pessoa. Então, a voz recíproca necessariamente é plural, porque necessariamente eu preciso de mais de um elemento praticando aquela ação verbal. A partir do momento em que é uma contra a outra, sou eu para você e você para mim, é ela para outra, elas entre si. Então, a voz recíproca. O amor é recíproco porque é via de mão dupla, né? Então, a voz recíproca é via de mão dupla, tá? Por isso que necessariamente o verbo fica no plural. Entendendo o que são as vozes verbais, eu vou entender como ocorre a transposição. E aí, a primeira coisa que você vai anotar aí no seu material é o seguinte: para a construção de voz passiva, para a construção de voz passiva, necessariamente eu preciso do objeto direto da voz ativa. Não está entendendo, professora? Olha só, a partir do momento que eu estou falando de transposição, que eu estou trocando a voz ativa pela voz passiva, eu preciso do elemento que vai sofrer aquela ação verbal. E quem é esse elemento? O elemento que exerce a função de objeto direto da voz ativa. Então, eu comprei o livro. O livro foi comprado por mim. Então, o livro é o objeto direto na voz ativa. Eu comprei o livro. Então, o verbo comprar nessa construção, ele é transitivo direto. Ele tem um complemento direto sem preposição obrigatória. Então, o objeto direto é o termo que complementa o sentido do verbo sem preposição obrigatória. E aí o exemplo é: o aluno fez a tarefa. O verbo fazer nessa construção, e mais uma informação importantíssima para a aula de hoje. Eu só posso falar sobre a transitividade de um verbo na construção. Eu só posso falar da transitividade de um verbo na construção. Por quê, professora? Porque o verbo, ele apresenta transitividade. Se eu falar para você assim, o verbo andar é intransitivo, você vai falar para mim, depende. Por que depende? Porque depende da construção. Eu não vou poder falar, bater o martelo lá, dizendo que ele é intransitivo. Eu vou falar que ele é intransitivo quando eu digo, por exemplo, que eu andei muito hoje. Eu andei muito. Não tem nenhum complemento verbal. O que existe aí, o muito, é um elemento que está indicando uma
intensidade. E tudo que indica intensidade é circunstancial. Quem exerce essa função é o advérbio. Então, eu andei muito, andei 25 quilômetros. Então, eu andei muito. Esse verbo é intransitivo. Agora, se eu falo para você, eu já andei léguas de distância. Eu andei léguas. Agora, léguas é o complemento do verbo andar, porque indica o que que eu andei. Eu andei o caminho da aprovação. Eu andei o caminho. Então, o caminho é complemento do verbo andar. Então, tem preposição entre o verbo andar e a palavra caminho? Não. Então é um objeto direto. Então eu digo que andar nessa construção é transitivo direto. E também poderia falar que eu ando muito cansada. Estou trabalhando demais, estou estudando muito, eu ando cansada. Esse ando está indicando a ação de andar, de caminhar? Não. É um verbo que indica estado. Por isso que ele é um verbo de ligação. Então, ele é um verbo que ele ali só está ligando o sujeito ao predicativo do sujeito. Eu cansada. Então, não, eu só posso falar sobre a transitividade de um verbo na construção. Beleza? Isso você já anota, porque isso vai ser importante quando você for estudar regência, quando você for estudar outros aspectos que relacionam a análise sintática, tá? Bom, aqui o verbo fazer é transitivo direto, porque está o aluno fez a tarefa. Então ele fez alguma coisa. O que que ele fez? A tarefa. A tarefa é o termo que complementa o verbo fazer, sem preposição. Então é o objeto direto. Eu preciso do objeto direto para fazer voz passiva. Eu preciso, porque se o verbo não tiver esse termo, não tem sujeito. Porque o que acontece na transposição de voz verbal? Olhando a relação entre esses termos. Primeiro, a tarefa, que é o objeto direto da voz ativa, vai ser o sujeito da voz passiva. Por quê? Porque agora o sujeito na voz passiva, ele é um sujeito que sofre a ação. Quem é que sofreu a ação de ser feito? A tarefa. Então, a tarefa, eu vou falar, ela é o elemento que sofre a ação verbal de fazer. Agora, quem foi que efetivamente praticou essa ação de fazer? Quem foi que agiu? Quem foi que foi lá e fez? O aluno. Então, agora, quando eu faço a transposição de voz da ativa para passiva analítica, o sujeito, ele vai ser o termo que faz aquilo, que praticou aquela ação verbal. É por isso que o nome da função sintática é agente da passiva. E aí você olha uma coisa que eu falei logo no início, por isso que eu falei que a ideia do João ajuda muito a gente entender a análise sintática. João é a palavra. A palavra é um substantivo, aluno. Na primeira oração de voz ativa, aluno, que é um substantivo, é o João, está exercendo a função sintática de núcleo do sujeito. Ele é o núcleo do sujeito. Então, é a função sintática do substantivo aluno. É o João sendo o pai, né? É a ação, olhando para a palavra e a função sintática da palavra. Quando eu jogo isso para a voz passiva, a função sintática de aluno, que era sujeito, vai mudar. E vai receber o nome de agente da passiva. Porque olha como o nome ajuda a gente. Agente da passiva é o termo que age numa construção de voz passiva. Quem é que fez alguma coisa? O aluno. Então, o aluno é o agente numa construção de voz passiva. Agente da passiva. E aí, o objeto direto da voz ativa, que era tarefa, substantivo tarefa, ele agora na transposição vai virar o quê? Aquele elemento que recebe a ação verbal. Por isso que a voz é passiva. Então, a tarefa, e aí eu vou olhar para o terceiro elemento dessa composição, o verbo. E aí é que a banca bate. A banca não vai bater no sujeito e no objeto direto, se transformando em sujeito e agente da passiva. A banca vai bater nesse miolo aqui, ó, que é o verbo. O verbo da voz ativa. O verbo da voz ativa é o verbo fazer. E aí você precisa prestar atenção em duas coisas. Primeiro, em relação ao verbo. Primeiro,
manter o mesmo tempo e modo originais. Verbo fazer, lá na voz ativa, ele estava em que tempo? Pretérito perfeito do indicativo. Ele fez uma ação que aconteceu no passado. Então, aqui, eu vou precisar manter esse tempo verbal, pretérito perfeito, e esse modo do indicativo, no verbo auxiliar da locução verbal, que vai ser a locução que vai formar a voz passiva. Então, o verbo ser, que é o auxiliar de voz passiva, quando eu falo foi feita, o foi é o verbo que vai se flexionar. O verbo ser vai se flexionar. E ele tem que ficar no mesmo tempo e no mesmo modo da construção original da voz ativa. Então, se lá o verbo fazer estava no pretérito perfeito do indicativo, eu preciso botar o verbo ser, que é o verbo auxiliar da locução, no mesmo tempo e no mesmo modo. Então, tem que ser foi feita. E o segundo elemento que você tem que prestar atenção, porque o particípio, que é o segundo verbo dessa locução, que é o verbo principal dessa locução, uma locução, tudo que fala locução é mais de um, tá? Locução verbal é mais de um verbo compondo aquele bloco. Locução adjetiva, mais de uma palavra formando um adjetivo. Locução adverbial, mais de uma palavra formando um advérbio. Então, locução é mais de um, tá? Nessa locução verbal, que eu tenho um verbo auxiliar, verbo ser, e um verbo principal, que é aquele que indica a ação em si, a ação é de fazer. E ele vai ser colocado no particípio. Então, a segunda coisa que você tem que prestar atenção, que é o que acontece nas provas que cai errado, é eu preciso realizar a concordância agora. Porque o verbo no particípio, ele concorda, ele se flexiona em gênero e número. Então, se é a tarefa foi feita no feminino singular. Se fosse plural, as tarefas foram feitas. Se fosse o dever foi feito. Se fosse os deveres foram feitos. Então, primeira coisa que você tem que prestar atenção nesse miolo, que é onde está o problema na questão, é, primeiro, manter tempo e modo verbal do original. Não pode mudar. Segundo, fazer a concordância corretamente com o sujeito. E quem é esse sujeito? É o sujeito paciente, é o sujeito que recebe a ação verbal. É aquele que lá na voz ativa era o objeto direto. Então, primeira coisa que você vai lembrar hoje é que para haver voz passiva, eu preciso do objeto direto. Então, tem que ser um verbo que se apresente como transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Nós vimos isso no FCC 100 aos montes. Porque quando você resolve prova da Fundação Carlos Chagas, vai cair questão de transposição verbal, ou vai cair concordância com voz passiva. Você precisa entender isso. Então, são aqueles três passos. Eu tenho a concordância primeiro. Primeiro, eu vou verificar o quê? O objeto direto vai virar sujeito. Segunda coisa, eu tenho que manter o mesmo tempo e modos verbais da construção original. E terceiro, realizar a concordância corretamente. São as três coisas que você precisa fazer, tá? Agora, já falei da voz passiva analítica. Vou falar da voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, ó, resumindo as coisas, eliminando o que não interessa. Tá pulando do avião, joga fora a bolsa, joga fora a pasta, joga fora tudo, chave. Você tem que ficar com menor quantidade de volumes. É a voz passiva sintética. Eu vou eliminar um termo aí que não vai ser preciso. Eu vou tirar a locução verbal, vou deixar o verbo sozinho, o verbo principal sozinho, mas eu vou precisar entrar com um elemento novo, que é quem? O pronome apassivador. Então vamos lá de novo para a voz ativa. O aluno fez a tarefa. O aluno sujeito, fez é o verbo, tarefa é o objeto direto do verbo fazer. Então, quem é que vai ser o sujeito dessa voz passiva? O objeto direto. Então, o objeto direto, tarefa, vai virar sujeito, paciente. A tarefa. E agora vem o miolo aqui. Verbo fazer. Não vou usar o verbo ser auxiliar. Não tem verbo auxiliar aqui na voz sintética. Eu tive que tirar o excesso. Então, aqui eu vou manter esse verbo no mesmo tempo e no mesmo modo. Então, o verbo fazer, ele fica lá, bonitinho do jeito que ele estava.
Mas eu tenho que entrar com quem? Com o meu brindezinho. Quem é? O pronome passivador, para mostrar que isso não é que a tarefa fez alguma coisa, ela não praticou a ação verbal. Ela foi feita. A ideia é paciente. Então eu vou falar que fez-se a tarefa. Professora, e o que que acontece com o aluno? O aluno, em regra, desaparece. Porque na voz passiva sintética, normalmente, a não ser quando nós temos construções clássicas, palavras, termos, textos literários, é possível que apareça um agente da passiva, mas normalmente não. Normalmente, na voz passiva sintética, esse elemento não vai existir, até porque ela é sintética, ela é resumida, ela é enxuta para caber ali. Eu preciso de quem? Do pronome apassivador. E aí, vem lá nas questões da FCC 100, que você estudou, está estudando, ou vai estudar, você vai resolver questões de concordância olhando para isso. Você vai para o verbo fazer. O verbo fazer, aí nessa construção, ele seria o quê? Transitivo direto. Quem faz, faz alguma coisa. E está com pronome ser. Primeiro alerta: verbo transitivo direto com pronome ser. O que que eu tenho ideia passiva? A atividade foi feita? A tarefa foi feita? O dever foi feito? Tem ideia passiva? Pronto, isso é uma construção de voz passiva sintética. E aí você precisa realizar a concordância com o elemento. A tarefa é singular, então fez-se a tarefa. Se fosse as tarefas fizeram-se. Porque agora eu tenho o elemento no núcleo do sujeito, sujeito paciente, plural. Então eu preciso realizar a concordância. Então não vou botar mais no singular, preciso botar no plural. E é aí que entra lá na outra questão, que a gente não vai falar hoje, que é aspecto de concordância com voz passiva. Que aí você está olhando. Por que que fizeram-se? Por que que alugam-se casas? Porque as casas são alugadas. Então eu tenho alugar. Quem aluga, aluga alguma coisa. Primeiro ponto, verbo transitivo direto. Ele alugou a casa. Verbo transitivo direto. Alugam-se casas. Tem o pronome ser junto de um verbo transitivo direto? Primeiro sinal, que eu posso ter uma voz passiva aí. E o terceiro elemento, ideia passiva. As casas foram alugadas. Então, alugaram-se as casas. As casas são alugadas. Alugam-se as casas. Eu tenho que respeitar essa concordância, porque o meu sujeito, e olhando agora para a questão sintática, quem é o sujeito dessa construção? Tarefa. Quem é o sujeito da outra construção? Tarefas. Então, eu preciso flexionar. Casas, preciso flexionar. Então, a concordância tem que ser exatamente com o núcleo do sujeito. Tá? Então, agora a gente vai falar, então, resumindo, os cuidados que você precisa ter na transposição da voz verbal. Primeiro cuidado, isso considerando que eu estou indo de voz ativa para voz passiva, identificar corretamente o objeto direto da voz ativa, elemento que exercerá a função de sujeito da voz passiva e com o qual o verbo irá concordar. Então, o primeiro passo é você identificar corretamente quem é o objeto direto da voz ativa, porque esse elemento é que vai ser o sujeito da voz passiva, tá? Segunda coisa que você tem que prestar muita atenção: realizar a concordância corretamente. Alugam-se casas, tá? E terceiro, manter a conjugação do verbo auxiliar, no caso da voz passiva analítica, no mesmo tempo e modo do verbo apresentado na voz ativa. Então, eu já vou avisar você o seguinte: não saia dessa aula até a gente terminar as 4 questões. Porque você vai ter uma surpresa da Fundação Carlos Chagas aqui, tá? Então, vamos lá, começando a primeira questão. Primeira questão da FCC, aplicada agora, 2026. Um ou dois ajudantes resolveriam o problema. Ah, professora, não vai ler o texto, não? Para quê? Para que eu vou ler o texto se eu estou fazendo questão gramatical? Questão gramatical? E isso daí eu falo para qualquer concurso. E Sebrasp, então, se você for fazer prova de Sebrasp, você precisa saber isso. Comece pelas questões de gramática. Comece pelas questões de gramática. Por quê? Porque você já vai economizar tempo. Você, para gramática, você só precisa ler aquele pedaço, tá? E depois você vai para as questões de interpretação, que aí você vai ler o texto com calma, ler 2 vezes. Até que a Fundação Carlos Chagas é bacana com vocês, quando ela quer. Porque você faz São Paulo, ela tirou o couro do povo. Mas normalmente são textos bons, pequenos, beleza. Sebrasp vê um texto desse tamanho e a pessoa fica louca. E ele já mete logo no primeiro texto, já para o cara vai ficar
nocauteado lá na prova, né? Não vai ser o seu caso, porque você é meu aluno, você está ouvindo o que eu estou falando, vai aplicar o que eu estou dizendo e vai acertar todas as questões da prova. Vamos lá. Então, um ou dois ajudantes resolveriam o problema. Ao se transpor o trecho acima para a voz passiva, a forma verbal resultante será: olha só, é o que ele olha para o miolo. Deu para perceber que eu falei que ele olha para o miolo? Ele olha para o miolo. Mas para chegar no miolo, você tem que ir lá e identificar na voz ativa quem é sujeito, quem é objeto, joga para sujeito esse objeto e faz a concordância. É isso que você precisa saber. Então, olha só. Primeira coisa, lá no texto, eu tinha uma voz ativa. Ativa. A pessoa praticou a ação verbal. Um ou dois ajudantes resolveriam o problema. Então, olhando para isso, quem é o sujeito? O sujeito é um ou dois ajudantes. Qual é o núcleo do sujeito? O que que é núcleo? É a palavra nuclear, é a palavra principal. Qual é a palavra mais importante desse bloquinho de um ou dois ajudantes? Ajudantes. Então, esse é o núcleo do sujeito, tá? Então, vamos lá. Vamos ver como funciona, então, a transposição da voz verbal. Cuidado com o tempo verbal e a concordância. Olha lá. Isso, na hora de resolver a prova, vai piscar na sua cabeça. Assim, ó. Pá, pá, cuidado com o tempo verbal e com a concordância, tá? Bom, vamos lá. Lá na voz ativa, eu mantive o mesmo quadrinho que é para você ter. Tem gente que gosta de visualizar, né? É a memória visual, aquela coisa para quem gosta. Então, quem é de exatas aí, eu acho que tem essa coisa, arquiteto, engenheiro, tem essa coisa de ver, né? Eu sou do papel, trabalho com caderno. Então, eu gosto de ver as coisas. Olha lá. O sujeito é ajudantes, o núcleo do sujeito, ajudantes. O verbo resolveriam e o objeto direto, o problema. Então, o objeto complementa o verbo. Resolver o quê? Resolver o problema. Então, o objeto direto é o problema. Aí, transpondo para a voz passiva analítica. Eu jogo o problema para sujeito, o problema. Ajudantes vira quem? Agente da passiva. É o termo que pratica ação verbal, efetivamente, numa construção de voz passiva. Então, é agente da passiva. E aí, olha para o miolo, que é o que está na prova. É o miolo. Resolveriam. Qual é o tempo e modo de resolveriam? Nesse caso, futuro do pretérito. E aí, lembrando que na voz passiva analítica eu vou fazer a flexão do verbo ser, o verbo ser vai ter que ficar no futuro do pretérito. Então, seria resolvido. Olha para a concordância, no singular, porque o sujeito agora é problema. Então, o sujeito é núcleo, simples, uma pessoa, uma palavra no singular. Então, eu tenho que manter essa locução verbal no singular. Então, o problema seria resolvido. Cuidado com esse tempo verbal, tá? Então, a resposta é letra C. Beleza? Tudo certo? Deu esse esquema ajuda muito? Esse esquema aqui, ó, do X. Pensa no X e olha para o miolo. É isso. Transposição de voz verbal. É claro que eu estou partindo da voz ativa para a voz passiva. Pode ser que ele coloque o contrário, tá? E aí a sua cabeça tem que virar de cabeça para baixo, né? Nesse quadro aí. Vamos para a próxima questão. 2025, TRT da Sexta Região. Gente, concurso de área judiciária administrativo, é isso que cai. Quem está fazendo concurso aí para TJ, Ceará, TRT, STJ, tudo que cair de judiciário e cargo administrativo é isso. Inclusive tribunais de conta eleitoral, tudo isso, tá? Vamos lá. Transpondo-se para a voz passiva a frase: a dinâmica da história pôde alterar a natureza dos poderes políticos? E aí vem a pergunta do colega. Eu tenho uma voz ativa com dois verbos. Pode alterar. Então, já de cara eu tenho dois. E estão na voz ativa. Por quê? Porque esse verbo poder, ele se chama auxiliar modal. Ele é um verbo auxiliar que traz uma ideia para o verbo principal, um aspecto. É aquilo que eu falei, que os verbos se flexionam em número, pessoa, tempo, modo, aspecto e voz. São as flexões de um verbo, tá? Aqui, o verbo poder, ele pode, e inclusive isso cai muito na prova, qual é o valor desse verbo poder? Qual é o aspecto que ele está denotando para o verbo alterar? A dinâmica da história pode alterar a natureza dos poderes políticos. É uma possibilidade, né? Mas o verbo poder também poderia indicar o quê? Uma autorização. Eu posso sair, né? Então aí é autorização, permissão.
E o verbo poder também pode me indicar de probabilidade. Pode ser que chova amanhã. Então, o verbo poder, o aspecto do verbo poder é, é variado. Pode ser possibilidade, pode ser probabilidade, pode ser permissão. E as bancas às vezes cobram isso, tá? Aqui não me interessa saber qual é o aspecto do verbo poder. O que me interessa é saber que eu já tenho uma locução verbal lá na voz ativa. Ai, professora, como é que vai ficar isso na voz passiva? Vão ficar, eram dois, vão ficar três, né? É igual coração de mãe, sempre cabe mais um. Cuidado com o tempo verbal e com coisas. Professor, que chatice. É, sou chata. Eu sou chata porque isso entra na sua cabeça. Eu falo, às vezes, mais de uma vez. Às vezes você nem percebe lá na aula, na videoaula, que eu vou repetir. E aí, daqui a pouco eu falo de novo. E daqui a pouco eu falo de novo. E eu falo de novo. E por que que tá repetindo tanto isso, meu Deus? Eu já entendi. Ótimo que você entendeu. Eu quero ver na hora da prova. Você lembrar a minha voz. Porque eu achei tão curioso. Eu acho que foi na turma da FGV. A aluna falou assim, professora, foi TJ do Rio. A menina falou para mim assim, professora, na prova eu estava ouvindo a sua voz. É que bom, né? Que bom. Minha voz é bonita, eu sei disso. Então, olha só. Então vamos lá, deixa eu só ver o que que o pessoal está falando aí. Adorei esse quadro. Vou fazer mais questões, usar até aprender. Vai fazer muitas questões. Só na FCC 100, você tem mais de 100 questões. Muitas desse assunto. Então vamos lá. Olha lá, voz ativa, quadrinho bonito no na nossa tela. Voz ativa, qual é? Vou só pegar o que interessa. Ah, professora, e da história? E a dos poderes políticos não está aí? Não interessa. Eu só estou pegando, trabalhando com núcleo, só para você raciocinar, tá? Então, ó, mas uma coisa é importante. Uma coisa é importante. Tudo que estava lá na voz ativa tem que permanecer na voz passiva, tá? Essa análise eu simplifico para você ver um núcleo. Mas tudo que estava lá tem que parecer no outro lado, tá bom? Vamos lá. A dinâmica da história pode alterar na natureza dos poderes políticos. Núcleo do sujeito, dinâmica. Então, dinâmica está lá, sujeito, da voz ativa. Pode alterar, tem uma locução verbal com o verbo auxiliar pode e o verbo principal alterar. O verbo principal é o que indica a ação, alterar. A natureza, objeto direto da voz ativa. Vamos lá, jogando X. Cruza aí, cruza as espadas. A natureza agora é o sujeito, na voz passiva analítica. A dinâmica vai ser quem? Vai ser o meu agente da passiva. E o miolo pode alterar, pode ser alterado. Quem entrou agora foi o verbo ser, porque o verbo ser é o verbo auxiliar da voz passiva. Então ele tem que entrar ali no meio, tá? Ele vai ficar no infinitivo, pode, continua sendo o verbo que vai se flexionar, é o verbo auxiliar, nesse caso, o primeiro auxiliar. E é ele que vai ter que se flexionar caso esse núcleo do sujeito vá para o plural. Então, a natureza pode ser alterada. Olha aí, eu preciso manter a concordância. Pode alterada, pode ser, que não vai mudar, alterada. Esse ser não se modifica, tá? Quem se modifica é o verbo, o primeiro auxiliar, e o particípio vai ter que fazer a concordância com o núcleo do sujeito. Natureza, singular feminino, então pode ser alterada. Letra D. Fazendo isso, você vê a coisa se e brilha na sua frente, a resposta. Brilha, fica piscando. Não é verdade? O quadro é muito dinâmico. Lembrando, mais uma vez, que em cima tem a voz ativa e embaixo a voz passiva. Se eu estivesse fazendo a transposição de passiva para ativa, eu tinha que olhar o quê? O sujeito paciente vai virar objeto. Se tiver agente da passiva, vai virar sujeito. E o verbo vai perder o verbo ser, que vai deixar de ser voz passiva e virar voz ativa. Se fosse de voz passiva analítica sintética para voz passiva analítica, de voz passiva sintética para analítica, ou vice-versa. Você vai manter a ideia passiva, só que aí o que que acontece com os verbos? Que é sempre no verbo que você tem que prestar atenção. Se eu tenho na voz passiva analítica o verbo ser, ele vai embora e vai ficar somente o verbo principal, ou nesse caso, por exemplo, o auxiliar original, né? Que não é o verbo ser, o pode com alterar. E aí, quem é que entra brilhando na voz passiva sintética? Quem chega lá dando show, estrelinha, o pronome é passivador, tá? Então, toda essa transposição, a gente, na hora da aula teórica, quando a gente vai ver, a gente vai massacrar, tá? Vamos lá.
Terceira questão. Transpondo-se para a voz passiva. Você alguma vez já observou uma alma? Olha lá. Eu já tenho ali um verbo observar. É isso que me interessa. Observou, olha para o tempo e modo. Quem observou, ó, pretérito perfeito do indicativo. E aí você vai fazer o quê? Vou jogar para o meu quadro. Meu quadro bonito. Vai pensar, cuidado com o tempo verbal e com a concordância. É isso que me interessa nesse tipo de questão. Olha lá, você observou uma alma. Você é o sujeito. E alma é objeto direto. Sujeito da construção passiva é alma, que era o objeto direto da voz ativa. O você virou agente da passiva e o miolo observou. Pretérito perfeito. Foi observada. Olha aí a concordância. Alma foi observada, mantendo o tempo verbal no pretérito perfeito. E a concordância do particípio com o sujeito. Observada, que é alma. As almas foram observadas, tá? Eu tenho que realizar a concordância. Então, foi observada, a resposta é letra A. Deixa eu ver se eu botei letra A. Tá certo? Letra A. É o tipo de questão, gente, que com o tempo, treino, você vai levar alguns segundos para resolver. Alguns segundos, tá? Vamos lá. Agora vem a cabeluda. Agora que eu quero ver. Prova de 2026. Quero ver. E vou te dizer a coisa: a banca do FCC tinha que ter tido aula aqui comigo. Vamos entender o que aconteceu aí. É sério. A gente tem que enfrentar essas coisas. Por quê? Olha só, agora é falando de concurseira para concurseiro. Você não pode brigar com a prova. Muita gente quebra a cara. E eu tinha uma mega amiga, amigona, passou, porque só existem duas saídas depois que você entra nesse mundo: ou você passa ou você desiste. E ela passou. Mas ela era extremamente capaz, inteligente. No simulado arrebentava, estudando, sabia tudo. Ia na hora da prova, ela via cabelo em ovo, ela via coisa que não existia, ela criava lá na cabeça dela um monte de monstro, brigava com a prova. Não é assim, tá errado, não sei o quê, não pode ser. Minha filha, olha só, a sua obrigação fazendo prova é acertar a questão. É isso que você tem que entender. Eu quero acertar a questão. Eu sou péssima nas exatas, sou péssima. Fui fazer uma questão de matemática, não lembro mais se era matemática financeira ou se era que era lá, era um triângulo, tinha uma altura, outra altura. E sabe o que eu fiz? Eu desenhei o triângulo. Eu tinha uma régua lá comigo. Eu desenhei o triângulo, obviamente, fiz uma escala, virei uma arquiteta nesse momento, fiz uma escala lá, e aí cheguei lá na resposta. Ah, meu filho, eu acertei a questão, isso é que interessa. E é isso que você tem que ter na hora da prova. Eu quero resolver a questão, eu quero saber qual é a resposta. Ah, professora, eu tenho duas respostas. Ah, mas isso daqui pode ser, mas o outro é seguro? Um pode ser, o outro é certo? Marca o certo. Foi isso que aconteceu nessa questão. Você ia ter que resolver vendo que a banca errou. Como é que aconteceu isso? Vamos lá. Tá curioso, né? Então vamos lá. Primeiro, eis que muito te comovem as obras magnas que o grande artista elaborou. Eu tenho duas orações. Eis que muito te comovem as obras magnas. Segunda oração, que o grande artista elaborou. Para começar, um conceito importante que você tem que ter, que esse segundo que, ele é um pronome relativo. Ele retoma um elemento que já foi mencionado. O que o grande artista elaborou? Ele elaborou as obras magnas. Então, esse que retoma um antecedente. Então, o pronome relativo é o termo que retoma um antecedente. Por isso que o nome do pronome, quando a gente estuda pronomes, a gente vê que o nome do pronome ajuda você a entender o papel dele. Pronome possessivo, de posse. Pronome demonstrativo, demonstrar. Tá aqui, ó. Ei, aqui, esse. Pronome indefinido, não sei quem foi, tá indefinido. Alguém, ninguém. Pronome pessoal, relativo às pessoas do discurso. Eu, me, né? Pronome relativo é porque ele tem relação com outro elemento. Então, ele retoma um antecedente. Ele tem que ter um antecedente. Pronome relativo tem antecedente. Então, primeira coisa, transpondo a frase acima para a voz passiva, as formas verbais deverão ser. Pronto, eu já sei que tudo vai ter que virar voz passiva.
Muito te comovem as obras magnas. Quem é o sujeito? As obras magnas. Porque elas comovem a ti. Então, olha lá, vamos para o quadro, né? Então, olhando para a primeira estrutura, que eu vou ter que analisar, você vê que tem uma coluna do primeiro, a coluna do segundo. Vamos para o primeiro. Eu tenho aí no primeiro, muito te comovem as obras magnas. Mete o quadrinho aí. Vamos lá para o quadrinho. As obras, sujeito, porque elas praticam a ação verbal de comover, de promover uma comoção, né? De sensibilizar. Então, as obras comovem. Comovem quem? A ti, o te. O te é um pronome que complementa o verbo comover. É a pessoa que a obra comove. Então, é o te. Você já percebeu que eu tenho segunda pessoa aí. Eu tenho quem? Se eu jogo isso para o sujeito, vira o quê? Vira tu. Então, aqui, primeira coisa, o objeto direto vira tu, porque era te. Agora, as obras vira agente da passiva e vamos para o miolo, que é o que interessa. É o miolo que ele quer. Comovem. Qual é o tempo verbal de comovem? Presente do indicativo. Elas comovem. Presente do indicativo. Então, eu preciso jogar esse verbo auxiliar ser no presente do indicativo. És comovida ou comovido, depende do gênero da pessoa, não sei. Mas ou comovido ou comovido. Mas olha o és, tem que ser és comovido. Olha só, gente, se estava no presente do indicativo, tem que ser presente do indicativo do verbo ser. E qual é a opção que ele coloca o presente do indicativo do verbo ser? Na segunda pessoa do singular. Nenhuma. Ih, gente. Caramba, acho que eu não aprendi esse negócio direito. Aprendeu. Quem não aprendeu foi a banca da FCC. Porque se você olhar, a única opção que tem conjugação do verbo na segunda pessoa é a letra B. Foste comovido. Só que foste é pretérito perfeito, não é presente. Então, ó, já deu problema aí. Então, se deu problema. Ah, deu problema, essa questão vai ser anulada. Não, vamos para o segundo. Você tem que acertar a questão. O seu objetivo é marcar pontos, tá? Não interessa como, você vai marcar esse ponto. Vamos para o segundo. Vai que no segundo eu tenho uma luz. Já estou com uma luzinha pequenininha, dizendo que a letra B é a única que bota um verbo conjugado na segunda pessoa. Foste. Então vamos para a segunda estrutura. Vamos lá para a segunda estrutura que o grande artista elaborou. Lembrando que o Foste está lá piscando para mim, né? Vamos lá. O grande artista elaborou o quê? As obras magnas, porque o que retoma as obras magnas. Então, no meu quadro, né? No meu quadro, o grande artista elaborou as obras magnas. Essa é a voz ativa. Praticou ação verbal. O sujeito, verbo e complemento verbal, objeto direto. Então, vamos lá para o nosso quadrinho. Aqui eu tenho no quadrinho que o artista elaborou as obras magnas. E aí vamos lá para o nosso esquema. Obras magnas vai ser o paciente, sujeito paciente. O artista vai ser o agente da passiva e elaborou está no pretérito perfeito, elaborou. Esse tempo, esse modo tem que ser colocados o verbo auxiliar. Foram, e aí eu vou fazer a concordância. Foram o quê? Elaboradas, porque são as obras magnas. Então, as obras magnas foram elaboradas. Pronto. Tá ali a resposta. Ah, professora, mas o primeiro tá errado. Tá errado. Mas a resposta é a letra B. E aí você tinha como resolver isso eliminando a segunda. Porque a primeira tá errada. E aí ele não anulou essa questão, tá? Não anulou. Você não pode sair da prova contando com a anulação. As bancas, às vezes, não querem nem olhar para o seu recurso. FGV, nem adianta entrar com recurso, mas entra. Se tiver que entrar, entra. Mas dificilmente FGV anula. Sebrasp anula, FCC às vezes anula, mas você não pode sair contando com ovo na galinha. Então, gente, aqui no nosso estudo de hoje, deixa eu só ver o que vocês me escreveram aqui. Briguei muito com a ESAF, errar carinhosamente. Passei depois de brigar. Não adianta brigar. Você deixa, não adianta você brigar, você sempre vai perder. Então agora
é o recado que eu dou para o pessoal que ainda não está no FCC 100. São mais de 100 questões comentadas no material, resolução em videoaulas, estratégia, porque você não gasta tempo vendo o que não interessa, você vai direto no foco. São provas resolvidas. Professora, tem questão de interpretação? Tem questão de interpretação. Tem questão daquele negócio que a banca apresenta uma estrutura e pede para você trocar? Tem. E aí no chat tem um link para você ir lá e participar desse curso, que vai encurtar a sua distância para aprovação. Porque a gente vai identificar as pegadinhas, a gente vai ver técnica de resolução, maneira como você viu agora, transposição de voz verbal, você consegue resolver de uma maneira muito prática, olhando esse cruzamento. E treina, e treina. Com isso, você aprende a quê? A otimizar o tempo de prova. Porque olha só, o grande problema do pessoal que fez Cefaz São Paulo foi o tempo de prova. E se a pessoa ficou perdendo tempo pensando, lendo, você vai direto para as questões gramaticais. Eu não faço isso no material porque nós precisamos resolver a questão, a prova inteira. Você vai lá, módulo 1 é a prova 1, módulo 2 é a prova 2, totalmente resolvida, explicando item por item, por que que é o um, o que está errado aqui, o que está errado no outro, por que que isso está certo. Tudo a gente analisa. Por quê? Porque eu estou aqui e eu tenho que pensar o que você vai ter de dúvida. Então eu já me antecipo a você. Eu já falo para você, você pensou assim? Olha só, não era desse jeito. Porque eu já tenho essa experiência ao longo de mais de 20 anos de magistério para concurso. Então você vai ter também o grupo lá do WhatsApp em que você vai resolver, tirar suas dúvidas, ter contato direto comigo. Quem atende sou eu, não é minha equipe. Minha equipe atende questões técnicas, mas quem responde questões, quem apresenta material, treinar, conversar, chamar para aula sou eu. Então você vai ter o contato direto comigo. Então é um convite que eu faço a você para você vir participar do nosso curso FCC 100. Eu ia dar o spoiler aqui. Fiquem de olho, fiquem de olho, porque em breve, muito breve, eu vou trazer mais coisa da FCC para vocês. Um material direcionado para a FCC, para você tirar todas as suas dúvidas, tudo que você tem de não entendendo determinado conteúdo, a gente vai resolver isso no estudo desse material. Passei a acertar mais a reescrita depois do FCC 100. Excelente, Roberto. Muito obrigada.